Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia e o dia da tua família, no nome de Jesus. Onde quer que você esteja, que a bênção de Deus esteja com você. Vamos ter uma meditação hoje com o título Como Deus assiste tudo isto? Como Deus assiste tudo isto? Tem hora que nós paramos para pensar e imaginar como Deus está vendo este mundo que vivemos, né? Este planeta e o que o planeta está se tornando, o que a humanidade está se tornando. Vamos orar e depois vamos meditar neste assunto no nome de Jesus. Pai Santo, eu oro ao Senhor juntamente, ó Deus, com esta pessoa que assiste este vídeo. Pai, nós temos tantas questões, tantos desejos, ó Deus, tantas coisas, ó Deus, que assistimos e imaginamos como é que o Senhor está vendo tudo isto. Meu Deus, no nome de Jesus, conforta os nossos corações, consola os nossos corações, porque estamos vendo coisas, ó Deus, que não gostaríamos que os nossos antepassados vissem. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor companhia do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e guarda-nos neste mundo tão complicado, cheio, ó Deus, de desamor, cheio, ó Deus, de perturbações, de conturbações, meu Deus, cheios de ataques demoníacos, força das trevas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, proteja-nos com as tuas mãos santas, guarda-nos na aliança que o Senhor fez através do nosso Senhor Jesus conosco. E no nome deste Jesus oramos ao Senhor. Amém. Que Deus continue nos dando graça e eu volto a perguntar, a falar o título desta mensagem. Como Deus assiste tudo isto? Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 18, o versículo 1, o versículo 30 e o versículo 31. O versículo 1 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos Danitas, ou a tribo de Dan, buscava para si uma herança para habitar, pois até aquele dia não havia lhe caído à tribo de Dan herança entre as tribos de Israel. O versículo 30, do mesmo capítulo 18, diz exatamente assim: E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E o versículo 31 diz: E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. A casa de Deus quer dizer o tabernáculo de Deus, Aquele tabernáculo que Moisés fizera, segundo a ordem de Deus, estava em Siló. Siló estava da cidade que este Dan, conquistou e foi habitar, que era Laís, e que passou a ser chamado de Dan em homenagem ao pai da tribo. Siló estava em média de 150 a 160 quilômetros de distância. Mas agora eles têm o seu próprio templo. Vamos meditar nisso, o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 31. 31 versículos que falam disso aí. Meditamos na mensagem de ontem, E a mensagem de ontem foi muito boa, com o título: Você cultua na casa de Deus ou na casa de Mica? Era uma pergunta, e hoje temos muitas casas de Mica no nosso meio chamadas de igrejas, Igreja disso, igreja daquilo, e então, quando você vai observar e fazer um paralelo, são mais casa de Mica do que casa de Deus. Vamos entender isso. Um homem da tribo de Efraim, então chamado Mica, resolve sentar-se num trono que ele mesmo fabricara através de roubo,
né, de desvios, ele fabricara então a sua casa de ídolos. E então, ao roubar 1.100 moedas de prata, agora ele tem mais 2 aderentes ali, mais 2 adições ali, com 2 imagens agora, uma de escultura e outra de fundição. E então agora o templo dele parece quase completo, até que ele, efraimita, recebe na casa dele, perdido ali, um sujeito levita lá de Belém de Judá. Então agora tem alguém da tribo de Efraim envolvido com alguém da tribo de Judá que aparece perdido ali, e sabendo que ele era levita, ele faz dele um sacerdote, né? Retira o filho dele que ele tinha feito como sacerdote, agora coloca o levita. O levita, então, começa a idolatrar ali, sendo pago para isso. O que acontece é que, então, lemos que neste tempo a tribo de Dan ainda não tinha suas próprias terras, precisava das suas próprias terras. E, então, eles viviam em terras como se fossem terras emprestadas. E agora eles vão buscar a própria terra e manda 5 espias. Estes 5 espias, então, vão caminhando e chegam onde? Na casa de Mica. Na casa de Mica, eles reconhecem a voz de um sacerdote, do tal sacerdote, né, feito por Mica, consagrado por Mica, que usurpara agora a posição do filho de Mica, que também tampouco era sacerdote, e nem era levita, o filho de Mica. Agora este levita ali, vestido de sacerdote, né, numa posição paga para idolatrar ali, abençoando a casa de Mica, chegam os 5 espias e reconhecendo, faz para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele conta a história e diz: não é rapaz, eu sou sacerdote, eu vim aqui, Mica me fez uma proposta, eu aceitei, eu sou o sacerdote agora. Bom, estes homens, então, sabendo ali de toda a informação das estátuas ali, das imagens, né, e da idolatria feita naquela casa, estes homens vão, então, aí chegam até a cidade de Laís. A cidade de Laís é uma cidade de sidônios, mas o que acontece? Era uma cidade isolada, porque a abundância ali era grande, a fartura era grande, e eles estavam num vale que se sentia muito seguros. E tinha muita paz, era um povo muito pacificador, muito acolhedor, muito bacana. Não tinha nada de anormal ali, a abundância era total. O que acontece então que eles olham, observam aquela cidade e vê que é uma cidade num vale muito boa e volta então até a tribo de Dan e dá um relatório para eles dizendo: vocês estão aqui parados, a terra é muito boa, temos onde conseguir terra boa, lá tem um povo que se sente seguro, então levantemos, não sejamos preguiçosos, levantemos e vamos então à luta e vamos conquistar o que é nosso, mas primeiro vamos passar à casa de Mica. Bom, o que acontece, dando o relatório, 600 homens se levantam, 600 valentes se levantam e vão então em direção, cruza as montanhas de Efraim e chega onde? A casa de Mica. Chegam ali, pegam as estátuas, né, as imagens ali, a imagem de escultura, a imagem de fundição, os ídolos do lar, e o sacerdote então diz: o que vocês estão fazendo? E eles dizem: cala-te, porque é melhor você ser o sacerdote de uma tribo do que ser sacerdote de um só homem. Isso agradou muito ao sacerdote mercenário, porque ele agora vai ser líder, vai ser sacerdote de uma tribo toda, o homem espiritual de uma tribo toda, e ele mesmo abraça então a imagem de escultura, a imagem de fundição, os ídolos do lar, a estola sacerdotal, os seus filhos possivelmente, e vão com aqueles 600 guerreiros para a cidade de Laís. E eles vão para a cidade de Laís. Em Laís, então, Mica, antes que eles saiam, reúne os homens vizinhos ali e vão atrás deles, querendo de volta os seus pertences. E eles perguntam: o que você quer conosco? E ele diz: olha, vocês pegaram a minha imagem, né, de escultura, a minha imagem de fundição, os ídolos que eu fiz. Mica estava dizendo: os deuses que eu fiz, deuses da minha vida, da minha casa, que eu fiz um templo a eles, que eu agora estou adorando, vocês estão levando tudo isso, e o sacerdote que eu também fiz. Aí
eles dizem, é melhor você ficar calado, porque nós temos homens aqui dispostos, homens amargosos, que podem cair sobre você e morrer você e a tua casa. Que ameaça tremenda. Até então eles não tocaram em morte alguma na casa de Mica e nem no sacerdote. Não matou ninguém dos seus irmãos de tribo. Mas foram então para Laís. Mica viu-se derrotado e voltou para sua casa. Era melhor estar vivo do que morto, ele e a sua família. Então eles foram para Laís e a Bíblia diz que eles lá tomaram aquela cidade, mataram todos os habitantes, que outrora estavam em paz, seguros, e a Bíblia diz que ninguém pôde livrar a cidade de Laís, os habitantes de Laís, e eles queimaram aquela cidade a fogo, porque Laís era uma cidade que não tinha relacionamento com nenhuma outra cidade, estava longe de Sidom, e então o que acontece? Foram mortos, onde havia paz, veio uma repentina destruição e todos eles morreram. E a Bíblia diz que então os da tribo de Dan reedificaram aquela cidade, habitaram nela e colocaram o nome de Dan. Ali então eles pegaram, um dos filhos de Gerson, filho de Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, porque tem Bíblias que diz Manassés, mas essa impressão aí está equivocada, é da linhagem de Moisés, era levita também, e este Jonatas ocupa o lugar então do outro levita que veio de Belém de Judá. Esse Jonatas então é colocado ali ele e os seus filhos para serem sacerdotes. A 150 quilômetros estava então esta cidade, da cidade de Siló. Eles já não precisavam ir mais a Siló, no tabernáculo, adorar até mesmo, porque agora eles fizeram daquela imagem de escultura, daquela imagem de fundição e dos ídolos do lar, os seus deuses. Eles criaram o seu próprio templo agora, e eles têm sacerdotes próprios, não precisam mais ir lá adorar a Deus, até mesmo porque eles estavam fora dos planos de Deus, servindo agora a outros deuses e adorando outros falsos deuses, viraram as costas para Deus. E a pergunta é: como Deus assiste tudo isto? Você e eu, meu irmão, meditemos nisso. Com tantas atrocidades, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que se estabeleceu ali em Siló, onde o tabernáculo estava, a glória de Deus se manifestava, o povo tinha prazer em ir ali adorar, porque ali havia a presença de Deus. E agora, então, um povo sem um líder, o povo começa a perverter, o povo começa a matar uns aos outros, o povo começa então a desviar-se de Deus e virar as costas de Deus e levantando outros deuses, como se esses outros deuses fora o Deus que os tirara do Egito. Em Salmo 78, conta essa história triste de como Deus fez com o povo, como Deus cuidou do seu povo, mas o povo preferiu servir aos deuses cananeus, aos deuses filisteus, aos deuses de outras nações, dos amonitas. Como pode um povo virar as costas para Deus? Em tudo isso, você vai ver duas coisas. Primeiro, não havia rei em Israel. O que a Bíblia está dizendo? Não havia um líder que cuidasse do povo, levando o povo a reconhecer Deus como Deus, a adorar a Deus, como fizera Moisés, como sustentou Josué e muitos outros juízes, Débora, Gideão, muitas outras pessoas que estiveram ali levando o povo a adorar a Deus. Agora já não tem mais esses líderes. Agora cada um faz aquilo que lhe dá prazer. Primeiro é a falta de um líder. Segundo, são as multidões de propostas. Este Mica tem a proposta da mãe de ser mais idólatra agora. Levanta ali a estola sacerdotal, faz ele mesmo a estola sacerdotal, criou o seu próprio ministério. E agora ele consagram um levita que estava perdido procurando o caminho.
E ali torna uma grande idolatria. Agora os danitas vão lá, antes de conquistar Laís, eles dizem, não, primeiro temos que ter estas imagens conosco, os ídolos do lar conosco. E depois que conquista Laís, que coloca o nome de Dan na cidade, eles então levantam ali templo e colocam ali aquelas imagens, um sacerdote, uma família sacerdotal, começando um ciclo sacerdotal, dizendo ou acreditando que aqueles deuses ali deram a vitória para eles e a terra para eles. Quão distante está este povo de Deus? E quão distante estão muitos hoje de Deus pela quantidade de propostas. Hoje, um pastor sai de uma igreja para ir para outra. Igreja que ele trabalhou, que ele ali criou laços, que ele ganhou almas para Jesus, que ele disse que seria um líder espiritual para eles, mas por causa de outra proposta, abandona aquela igreja. Porque a proposta da outra é casa própria, é carro novo. A igreja vai trocar o seu carro todo ano. Eu assisti isso de perto. A igreja vai trocar o seu carro todo ano. Você vai ter um salário superior ao que você tem lá, uma vida melhor. Aqui tem um povo de bens e valores, um povo que os seus requisitos são melhores. E ele abandona o povo que ele dizia amar, dizendo, o meu tempo aqui se cumpriu. Eu vou agora para outra igreja. Eu vou conhecer outras terras. Não seria um levita perdido em busca de caminho, em busca de sucesso próprio? Não estamos vivendo esses dias? E a pergunta é, como Deus assiste tudo isto? É muito complicado o momento que estamos vivendo. Agora há pouco eu recebi uma ofensa de uma jovem que perguntara se eu tinha o WhatsApp para a gente conversar no privado. Eu mandei as mensagens para ela desses vídeos que eu gravo. Ela se sentiu talvez ofendida e me mandou uma resposta dizendo, isso é caô, ou isso é conversa mole. Essa questão de evangelho é conversa mole. Se você fizer uma proposta indecente à pessoa, uma proposta sexual, já não é mais indecente. Se você faz um elogio sensual, já não é mais indecente. Mas falar sobre a grandeza de Deus, falar que Jesus ama as pessoas, que Jesus morreu por elas, isso é ofensivo. Você dizer para a pessoa ou perguntar, você conhece Jesus? Isso é ofensivo. Se você perguntar para a pessoa, você sabe o quanto Jesus te ama? Isso é ofensivo, é degradante, é imoral aos ouvidos dele. Mas você ouvir de macumbaria, você está assistindo hoje um vídeo de hinos, de louvores, de adoração, e vem ali as propagandas sensuais, dizendo, como crescer o membro masculino, como a mulher gosta mais do homem viril, do homem musculoso, do homem isso. Vídeos e mais vídeos com essas propagandas. Mas as adorações são feitas a Deus, mas eles infiltram essas propagandas. E você, cristão que está ali buscando um momento com Deus, tem que assistir tudo isso sem se sentir ofendido. Mas quando você vai falar do amor de Deus para as pessoas, não querem ouvir. Os ouvidos delas estão comichando, estão doendo quando se fala de Deus para eles. Mas os olhos deles buscam perversão. Você vê as pessoas gastando horas e mais horas na tela da Rede Globo, em outras telas por aí. Mas vão ler a Bíblia, se leem 5 minutos e já estão fartos de ler a Bíblia, cansados. Quando ajoelham para orar, se é que ajoelham, passam 5 minutos, já se sentem preparados para a vida. Deus os ouviu. E o resto dos seus dias são dedicados ao diabo, aos prazeres da carne, às coisas deste mundo. Eu penso que a mensagem que eu prego está fora de moda, porque a maioria não quer saber de Deus. Quantas vezes as pessoas dizem para mim, não me manda esses vídeos, não querem ouvir falar de Jesus, não querem ouvir falar de Deus. Tinha um sacerdote judeu, um rabi,
que estavam tão apaixonados comigo, com o bate-papo, até eu dizer a ele que eu era um pastor. Desse dia para frente, eu terminei o trabalho dele, sem ele bater muito papo comigo. Ele tinha dito que me daria, a livros de Israel, livro das ministrações dele. Mas quando eu disse que era pastor, ele virou as costas. Não ganhei livro, não ganhei mais a atenção dele e não tive mais o companheiro de bate-papo. Que tristeza é saber que hoje o grande Deus, o santo Deus, o poderoso Deus, virou assunto desagradável na mente, nos ouvidos e na fala de muitos. É quão triste é saber que hoje a Bíblia é um livro indesejado entre as nações. E até mesmo por muitos crentes que se dizem crentes, que às vezes tem uma em casa, mas nunca a abrem. Eles se alimentam 3 vezes, 4 vezes ao dia. Saem, ainda vão aos McDonald's da vida, aos restaurantes da vida. Mas não se sentem, não sentem o desejo de se alimentar da palavra de Deus. O salmista diz: a tua palavra tem sido meu alimento. A tua palavra tem sido lâmpada para os meus pés. A tua palavra tem sido luz para o meu caminho. Quão triste é saber que eles estão se lançando à idolatria. Que hoje eles atribuem os seus sucessos a outros deuses e se esqueceram do Deus verdadeiro. Hoje eles têm sacerdotes próprios, pastores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Sucessos e sucessos, enquanto tem pastores de verdade sofrendo aí o escárnio de Satanás, o pisar de Satanás, até mesmo empurrado por falsos crentes que amaldiçoam esses pastores, ao invés de orar por eles e os abençoar. Quantos pastores gostariam de que você ouvisse o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Mas não. Muitas das vezes você se sente ofendido porque alguém diz que Deus te ama, que Ele mandou Jesus para morrer por você. Eu quero trazer uma mensagem um dia desses sobre a nascente de um rio e gostaria que você caminhasse comigo nesta mensagem. Porque este nascente de um rio, esta mensagem vai falar exatamente da nossa atual sociedade. Vamos traçar um paralelo junto e vamos ver onde está chegando esta nossa sociedade. Qual a perversão no leito desta nossa sociedade. Que Deus abençoe você e que você tenha amor e desejo de ouvir a palavra de Deus. Como Deus assiste tudo isso, um dia tudo isso será julgado. Eu deixo o meu abraço para você. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família. No nome de Jesus, tudo que eu quero é que Deus livre e liberte o teu coração e te livre do julgamento final, dando-te vida eterna. No nome e no poder do nome de Jesus. Ele ama você. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins.